Às 19h03, um momento que ficará gravado na história. O mundo testemunhou uma tragédia que poderia ter sido evitada. Padre Pio, um dos santos mais reverenciados e amado por muitos, chorou ao ver a humanidade ignorar um alerta que ecoou através dos tempos. O que será que ele viu? O que significava aquele choro silencioso mas profundo que ressoou em seu coração? Você já parou para pensar no que acontece quando fechamos os olhos para a dor do próximo? Quando deixamos de lado os avisos que nos são dados, seja por sinais divinos ou pela sabedoria dos mais velhos? O que descobrimos sobre nós mesmos quando ignoramos a necessidade de compaixão e solidariedade? A história de hoje nos leva a refletir sobre esses questionamentos. A vida de Padre Pio foi marcada por milagres, mas também por desafios e sofrimentos. Ele sempre teve um olhar atento às necessidades da humanidade. Desde seus primeiros anos, suas visões e experiências místicas mostraram a ele a realidade do sofrimento humano e a urgência em cuidar dos que estão ao nosso redor. E ao olhar para o presente, ele não pôde conter suas lágrimas. Aquela cena que presenciou era um retrato da indiferença que permeia a nossa sociedade. Mesmo quando o corpo enfraquece, sua fé pode se fortalecer e abrir caminhos para a intervenção divina. Essas palavras parecem ecoar no coração de todos nós, especialmente quando enfrentamos momentos de dificuldade e dor. A indiferença que Padre Pio viu naquela noite não era apenas uma questão de eventos isolados. Era um reflexo de uma humanidade que, em muitos aspectos, havia se afastado de seus valores fundamentais. Imagine a cena: pessoas apressadas, cada uma vivendo sua rotina, sem olhar nos olhos do próximo, sem ouvir o clamor silencioso por ajuda. Você já sentiu que a solidão do outro parece não ter solução? E se a resposta para essa solidão estiver em nossas mãos? O choro de Padre Pio era um chamado à ação. Ele sabia que o amor e a compaixão eram as chaves para transformar o mundo ao nosso redor. E o que descobri sobre essa tragédia foi ainda mais surpreendente. Muitos de nós, mesmo sem perceber, contribuímos para essa desconexão. Estamos tão absorvidos em nossos problemas que esquecemos de estender a mão. Sua doença não define quem você é. Seu espírito é mais forte que qualquer diagnóstico médico. Assim também é a indiferença. Ela pode nos limitar, mas a decisão de amar e cuidar pode nos libertar. Naquele instante, às 19h03, Padre Pio não apenas chorou por aqueles que estavam perdendo a fé, mas também pelos que estavam perdendo a capacidade de amar. Ele nos lembrou que, como seres humanos, temos a responsabilidade de nos preocupar com o próximo. A escassez material é temporária, quando a abundância espiritual está presente em seu coração. Se apenas conseguíssemos ver além de nossas próprias dores, perceberíamos que todos estamos interligados. O que poderia ter mudado se as pessoas tivessem se unido em solidariedade? O que poderia ter sido diferente se, ao invés de ignorar os alertas, tivéssemos acolhido os chamados de Padre Pio? Sua mensagem era clara: o amor deve prevalecer. Ele nos ensinou que, mesmo em meio à tragédia, sempre há espaço para a esperança. Quando parece que todas as portas se fecharam, Deus está preparando uma janela que você ainda não consegue ver. Assim como as dificuldades financeiras que muitas enfrentam, a indiferença também pode ser superada. E a superação começa quando decidimos olhar ao nosso redor com empatia. Cada um de nós pode ser um agente de mudança, um portador da luz que pode iluminar os caminhos escuros que outros estão percorrendo. As maiores histórias de provisão divina começaram nos momentos de maior necessidade. Ao olharmos para o passado, podemos encontrar momentos em que a humanidade se uniu para superar adversidades. Você já parou para pensar em quantas vezes você se uniu aos outros em momentos difíceis? Como foi essa experiência? E se você pudesse se lembrar dessas histórias e usá-las para inspirar outros a agir? A imagem de Padre Pio chorando é um lembrete poderoso de que a dor do próximo deve nos mover. Sua solidão atual está preparando espaço para as bênçãos e relacionamentos que estão a caminho. Ele nos mostra que a compaixão deve ser uma prioridade. Não basta apenas lamentar a tragédia, precisamos agir. Confie no processo se acredita que Deus está usando essa situação para preparar algo maior. Às vezes, a transformação começa em um simples gesto. Um sorriso, uma palavra de encorajamento, uma mão estendida.
E ao fazermos isso, começamos a mudar não apenas a vida do outro, mas também a nossa. Nas horas de solidão mais profunda, é quando Deus prepara as revelações mais transformadoras para a nossa vida. O choro de Padre Pio não era um sinal de fraqueza, mas uma expressão de amor profundo por cada um de nós. Continue assistindo, porque em alguns instantes vou revelar o segredo sobre como podemos evitar que essa tragédia se repita. O que podemos fazer para garantir que as lágrimas de Padre Pio sejam transformadas em sorrisos de esperança? O que podemos fazer para que o amor e a compaixão voltem a ser a norma em nossas vidas? Declare: minha cura está chegando, se esta mensagem tocou seu coração. Cada um de nós tem o poder de ser a mudança que queremos ver no mundo. Lembre-se de que mesmo quando tudo parece perdido, a fé e o amor podem trazer luz de volta. A tragédia da indiferença pode ser superada se decidirmos juntos agir. À medida que encerramos esse momento de reflexão, que possamos levar conosco a mensagem de Padre Pio. Que suas lágrimas se transformem em motivação para que possamos ser instrumentos de amor e compaixão. Que possamos olhar para o próximo com empatia e que, ao fazermos isso, possamos ver a verdadeira humanidade em ação. Escreva: recebo esta bênção, se este conhecimento é exatamente o que você precisava ouvir hoje. A tragédia ocorreu, mas a esperança não precisa se apagar. Vamos juntos transformar esse lamento em ação e amor, pois assim, certamente, poderemos honrar a memória de Padre Pio e fazer a diferença no mundo. Que sua mensagem nos inspire a sermos melhores, a cuidarmos uns dos outros e a nunca deixarmos de ouvir o clamor daqueles que precisam de nós. O que se seguiu após aquele momento de dor e reflexão foi uma chamada à ação que não poderia ser ignorada. Você já se perguntou como é possível que, mesmo diante de uma tragédia tão profunda, ainda haja esperança? O que se passa em nossos corações quando somos confrontados com o sofrimento alheio? É exatamente isso que Padre Pio nos convida a explorar, a capacidade de transformar lágrimas em gestos de amor. A imagem de Padre Pio, com os olhos marejados, ecoa em nossa memória como um convite para que olhemos além de nós mesmos. Quantas vezes permitimos que a correria do dia a dia nos cegasse para as necessidades do próximo? Aquelas pessoas apressadas que não olhavam umas para as outras não são apenas figuras distantes. Elas são reflexos de nós mesmos, de nossos desafios e de nossas prioridades. É hora de mudar essa narrativa. Você já sentiu que a dor do outro poderia ser a sua própria? Essa pergunta ressoa em cada canto da nossa sociedade, nos lembrando que a empatia é a ponte que nos conecta. Ao olharmos para a história de Padre Pio, somos desafiados a não apenas sentir compaixão, mas a agir em prol dela. O que podemos fazer para que as lágrimas de um santo se tornem ações de amor em nossa vida? Cada pequeno gesto conta e pode criar ondas de transformação. Imagine se cada um de nós decidisse a partir de agora ser um agente da mudança. O que poderia acontecer se começássemos a ouvir mais, a ajudar mais, a amar mais? Sua fidelidade durante a escassez será recompensada com abundância no tempo perfeito de Deus. Essa abundância não se refere apenas a bens materiais, mas à riqueza que encontramos em nossos relacionamentos, nas conexões humanas que criamos ao longo da vida. Padre Pio nos deixou um legado de amor incondicional, um legado que nos ensina que a verdadeira fé se manifesta nas ações, que a espiritualidade não é um conceito abstrato, mas um guia prático para a vida cotidiana. Cada um de nós pode se tornar um farol de esperança, iluminando o caminho para aqueles que estão perdidos na escuridão da indiferença. Você está pronta para ser essa luz? O que pode parecer uma tarefa impossível se torna viável quando unimos corações e intenções. Deus é fiel em todas as situações. Essa promessa nos encoraja a não desistir, mesmo quando as dificuldades parecem esmagadoras. Ao olhar para o próximo, lembramos que estamos todos juntos nesta jornada chamada vida e que o amor é a força que nos une. A história de Padre Pio é um convite para que não deixemos a indiferença vencer, e a cada passo que damos em direção ao amor, nos aproximamos do verdadeiro sentido da vida. Você já se perguntou quantas vezes deixou de agir por medo ou insegurança? Agora é o momento de se levantar e fazer a diferença. Não se trata apenas de grandes ações, mas de pequenos gestos que, somados, podem transformar realidades.
Continue assistindo, porque em instantes vou compartilhar como podemos, juntos, evitar que essa tragédia se repita. O que podemos fazer para que a mensagem de amor e compaixão de Padre Pio ressoe em cada um de nós? E se a resposta estiver em nos conectarmos com nossa própria humanidade e na coragem de estender a mão ao próximo? Imagine um mundo onde o amor prevalece, onde cada ato de bondade, por menor que seja, tem um impacto profundo nas vidas das pessoas. O que poderia acontecer se decidíssemos, como comunidade, cuidar uns dos outros? Poderíamos mudar não apenas nosso entorno, mas também a nós mesmos. A dor que está presente na vida de muitos pode ser aliviada quando escolhemos agir. Cada vez que alguém se sente visto e ouvido, um pouco da solidão se dissipa. Lembre-se, a escassez material é temporária quando a abundância espiritual está presente em seu coração. Esse é o verdadeiro tesouro que devemos cultivar em nossas vidas. Ao refletirmos sobre o choro de Padre Pio, que se tornem flores de esperança em nosso coração. Que possamos ser inspirados a agir, a cuidar e a amar de maneira incondicional. Que cada lágrima de tristeza se transforme em um ato de bondade. Declare: estou pronta para a transformação se você está determinada a aplicar essa verdade em sua vida. E assim, ao encerrarmos este capítulo, que possamos levar essa mensagem de transformação e amor em nossas vidas. Que a tragédia que presenciemos se torne um ponto de virada, uma oportunidade de crescimento e conexão. Cada um de nós possui o poder de mudar o mundo, um gesto de amor de cada vez. E com isso, honramos não apenas a memória de Padre Pio, mas também a essência do que significa ser verdadeiramente humano. Vamos juntos semear amor e compaixão, porque, acima de tudo, a verdadeira transformação começa em nossos corações. A história de Padre Pio continua a ecoar em nossos corações, como um chamado que não pode ser ignorado. Cada passo que damos em direção ao amor e à compaixão é um passo em direção à cura, não apenas de nós mesmos, mas de toda a humanidade. Você já parou para pensar em quantas vidas podem ser mudadas por um simples gesto de bondade? O que poderia acontecer se decidíssemos coletivamente ser a resposta para os gritos silenciosos que nos cercam? A imagem de Padre Pio com suas lágrimas nos lembra que a dor não é um fardo que devemos carregar sozinhos. Ele nos ensina que a verdadeira solidariedade começa quando olhamos para o próximo e reconhecemos sua dor como parte de nossa própria jornada. Quando parece que todas as portas se fecharam, Deus está preparando uma janela que você ainda não consegue ver. Essa janela pode ser a oportunidade de estender a mão a quem precisa, de se conectar com aqueles que estão perdidos na escuridão da indiferença. Você já se sentiu tocada por uma história de superação, aquela que faz seu coração pulsar mais forte e te inspira a agir? As maiores histórias de provisão divina, como já mencionamos, muitas vezes começam em momentos de profunda necessidade. E é nesse contexto que podemos encontrar nossa própria força. Cada ato de amor que escolhemos praticar ressoa como um eco no universo, criando ondas de transformação ao nosso redor. É fácil se deixar levar pela rotina e pela correria do dia a dia. Mas e se fizermos uma pausa? E se decidirmos olhar para os lados e perceber o que realmente importa? O choro de Padre Pio não foi apenas uma expressão de tristeza, mas um convite à ação e à reflexão. Ele nos lembrou que a compaixão é o caminho que nos leva a um mundo melhor. Ao praticar a empatia, estamos não apenas ajudando o outro, mas também nos curando de nossas próprias feridas. Quantas vezes já vimos alguém passar por dificuldades e nos sentimos impotentes para ajudar? É nesse momento que a pergunta se torna crucial: o que podemos fazer? Às vezes a resposta está em gestos simples, como oferecer um sorriso, uma palavra amiga ou mesmo um ouvinte atento. A solidão de alguém pode ser aliviada por um simples ato de bondade. Sua doença não define quem você é. Seu espírito é mais forte que qualquer diagnóstico médico. Assim também é a indiferença. Ela pode ser superada pela força do amor e da conexão humana. E o que diríamos se soubéssemos que, ao ajudarmos outros, estamos ajudando a nós mesmas? Quando estendemos a mão, começamos a curar nossas próprias feridas. Imagine um mundo onde o amor e a solidariedade são a norma, onde cada um de nós se torna um farol de esperança. Ao nos unirmos em torno dessa visão, criamos um espaço onde a compaixão prevalece sobre a indiferença. Você já se perguntou como a sua vida pode ser impactada por essas pequenas ações? Como você pode ser a mudança que deseja ver no mundo?
Ao refletir sobre isso, percebemos que cada um de nós possui um papel fundamental nessa história coletiva. A transformação começa em nosso interior, e a coragem de agir pode ser a chave para mudar não apenas a nossa vida, mas a vida de muitos ao nosso redor. Continue assistindo, porque em instantes vou revelar como podemos, juntos, dar passos concretos em direção a essa mudança. O que podemos fazer para garantir que as lágrimas de Padre Pio sejam transformadas em sorrisos de esperança? E se a resposta estiver em nos unirmos como comunidade, em cada um de nós se tornar um agente de amor e compaixão? A tragédia de uma sociedade indiferente não precisa ser nosso destino. O poder de mudar essa narrativa está em nossas mãos. Ao olharmos para o próximo, que possamos ver não apenas uma estranha, mas um irmão ou irmã em necessidade. Que possamos lembrar que, ao cuidarmos dos outros, estamos também cuidando de nós mesmos. Ao encerrarmos este capítulo, que possamos levar a mensagem de Padre Pio em nossos corações. Que suas lágrimas se transformem em motivação para sermos instrumentos de amor e bondade. Que possamos olhar para o próximo com empatia e, ao fazermos isso, possamos ver a verdadeira humanidade em ação. Declare: recebo esta bênção se este conhecimento é exatamente o que você precisava ouvir hoje. E assim, juntos, podemos transformar a tragédia em esperança, o choro em amor e as lágrimas em sorrisos. Que cada um de nós se comprometa a ser a mudança que deseja ver no mundo. Honrando a memória de Padre Pio e fazendo a diferença na vida dos que nos cercam. Que possamos sempre lembrar que, mesmo em meio à dor, a compaixão e o amor são forças poderosas que podem transformar realidades e curar feridas profundas. Cada passo que damos em direção ao amor é um passo em direção a um futuro mais brilhante, não apenas para nós, mas para toda a humanidade. À medida que refletimos sobre a mensagem de Padre Pio, somos confrontados com a realidade de que a compaixão não é apenas um sentimento, mas uma ação que exige coragem. Cada um de nós, independentemente de nossa história pessoal, possui dentro de si a capacidade de fazer a diferença. Você já parou para pensar em quantas oportunidades teve de ser o farol de esperança na vida de alguém? Cada pequeno gesto de bondade pode desencadear uma onda de mudança que se espalha muito além do que podemos imaginar. Imagine por um momento como seria o mundo se todos decidíssemos agir com empatia. O que aconteceria se, ao invés de ignorar o sofrimento alheio, nos uníssemos em torno de causas e propósitos que promovam o bem-estar? O choro de Padre Pio é um chamado para que possamos abrir os olhos e perceber que estamos todos interligados, que a dor do outro é um convite à ação. E se você pudesse ser a resposta para alguém que clama por ajuda, que impacto isso teria em sua vida e na vida dessa pessoa? Você já sentiu que a dor do outro poderia ser a sua própria? Essa é uma pergunta que nos desafia a sair de nossa zona de conforto e a nos conectar verdadeiramente com aqueles que nos cercam. Ao olharmos ao nosso redor, podemos ver que a indiferença é uma escolha, e a compaixão é uma decisão consciente que devemos tomar todos os dias. Quando optamos por agir em amor, começamos a criar um ambiente onde todos se sentem valorizados e dignos. A história de Padre Pio nos ensina que, mesmo diante da tragédia, sempre há espaço para a esperança. Ele não apenas chorou pela dor que viu, ele também nos deixou um legado de fé e amor. Cada um de nós pode ser um portador desse legado, espalhando luz e amor por onde passamos. Ao fazermos isso, não apenas transformamos a vida dos outros, mas também encontramos nosso próprio propósito. Quando parece que todas as portas se fecharam, Deus está preparando uma janela que você ainda não consegue ver. Essa verdade nos encoraja a continuar acreditando, mesmo em meio às dificuldades. Ao estendermos a mão para ajudar alguém, estamos também abrindo a porta para a nossa própria cura. A escassez material pode ser temporária, mas a abundância espiritual é um tesouro que podemos cultivar a cada dia. Quantas vezes, em momentos de dificuldade, você recebeu um gesto de bondade que mudou tudo? Um simples "como você está" ou um abraço sincero pode ter um impacto profundo na vida de alguém que se sente só. Ao decidirmos ser os portadores desse amor, estamos não apenas mudando a vida do outro, mas também a nossa própria. É nesse intercâmbio de amor que encontramos a verdadeira essência da vida. Você está pronta para ser essa mudança? O momento é agora. Ao olharmos para a comunidade em que vivemos, que possamos nos perguntar: como posso contribuir para um ambiente mais acolhedor e amoroso? Cada um de nós tem um papel a desempenhar.
Se todos nós tomássemos um momento para agir com bondade, como isso transformaria nossas vidas e as vidas ao nosso redor? A solidariedade se torna uma força poderosa quando unimos nossos corações e intenções. A tragédia de indiferença que experimentamos pode ser superada quando decidimos nos conectar. Mesmo que pareça que um gesto pequeno não fará diferença, a verdade é que cada ato de amor conta. Imagine se todos nós nos comprometêssemos a fazer algo bom por alguém todos os dias. Que mundo maravilhoso poderíamos criar! Declare: estou pronta para a transformação se você está determinada a aplicar essa verdade em sua vida. Vamos nos unir na busca por um futuro onde o amor e a compaixão sejam a norma. Ao fazermos isso, não somente honramos a memória de Padre Pio, mas também nos tornamos agentes de mudança em um mundo que precisa tanto de esperança. Às vezes, o que mais precisamos é de um lembrete de que não estamos sozinhos. Cada um de nós passa por momentos difíceis, e é nessas horas que a presença do outro se torna um bálsamo. O choro de Padre Pio nos ensina que mesmo em nossas fraquezas, podemos encontrar força uns nos outros. Que possamos ser essa força, a mão que levanta e o coração que acolhe. E se, ao invés de nos deixarmos levar pela correria do dia a dia, decidíssemos parar e ouvir? Ouvir o que as pessoas ao nosso redor estão dizendo, ou mesmo o que não estão dizendo. Às vezes, o silêncio carrega um peso maior do que palavras. Quando decidimos escutar, abrimos espaço para a cura e o entendimento. Continue assistindo, porque em alguns instantes vou compartilhar como podemos, juntos, criar um movimento de amor e compaixão que reverberará por toda a comunidade. Como podemos garantir que as lágrimas de um santo se transformem em ações concretas que mudam vidas? E se a resposta estiver em nosso compromisso coletivo de olhar para o próximo com empatia? À medida que avançamos nesta jornada, lembre-se que cada um de nós tem um papel vital. A história de Padre Pio é uma inspiração, mas cabe a nós dar vida a essa mensagem. Vamos juntos encontrar maneiras de nos conectar, de nos preocuparmos e de nos cuidarmos. O amor não é apenas uma emoção, é uma decisão que devemos tomar diariamente. E assim, ao encerrarmos este capítulo, que possamos levar a mensagem de amor e compaixão em nossos corações. Que possamos nos comprometer a ser a mudança que desejamos ver no mundo. Que o legado de Padre Pio nos inspire a agir, a cuidar e a amar de maneira incondicional. Cada passo que damos em direção ao amor é um passo em direção a um futuro mais brilhante, não apenas para nós, mas para toda a humanidade. Que possamos continuar a semear amor e compaixão, transformando cada lágrima em um sorriso e cada tragédia em uma oportunidade de crescimento e conexão. O mundo precisa de nós e juntos podemos criar um impacto duradouro. Que o choro de Padre Pio se torne uma canção de esperança e que cada um de nós se comprometa a fazer parte dessa transformação. O que se seguiu após aquele momento de dor e reflexão foi uma chamada à ação que não poderia ser ignorada. Você já se perguntou como é possível que, mesmo diante de uma tragédia tão profunda, ainda haja esperança? O que se passa em nossos corações quando somos confrontados com o sofrimento alheio? É exatamente isso que Padre Pio nos convida a explorar, a capacidade de transformar lágrimas em gestos de amor. A imagem de Padre Pio com os olhos marejados ecoa em nossa memória como um convite para que olhemos além de nós mesmos. Quantas vezes permitimos que a correria do dia a dia nos cegasse para as necessidades do próximo? Aqueles apressados que não olhavam uns para os outros não são apenas figuras distantes. Elas são reflexos de nós mesmos, de nossos desafios e de nossas prioridades. É hora de mudar essa narrativa. Você já sentiu que a dor do outro poderia ser a sua própria? Essa pergunta ressoa em cada canto da nossa sociedade, nos lembrando que a empatia é a ponte que nos conecta. Ao olharmos para a história de Padre Pio, somos desafiados a não apenas sentir compaixão, mas a agir em prol dela. O que podemos fazer para que as lágrimas de um santo se tornem ações de amor em nossa vida? Cada pequeno gesto conta e pode criar ondas de transformação. Imagine se cada um de nós decidisse, a partir de agora, ser um agente da mudança. O que poderia acontecer se começássemos a ouvir mais, a ajudar mais, a amar mais? Sua fidelidade durante a escassez será recompensada com abundância no tempo perfeito de Deus.
Essa abundância não se refere apenas a bens materiais, mas à riqueza que encontramos em nossos relacionamentos, nas conexões humanas que criamos ao longo da vida. Padre Pio nos deixou um legado de amor incondicional, um legado que nos ensina que a verdadeira fé se manifesta nas ações, que a espiritualidade não é um conceito abstrato, mas um guia prático para a vida cotidiana. Cada um de nós pode se tornar um farol de esperança, iluminando o caminho para aqueles que estão perdidos na escuridão da indiferença. Você está pronta para ser essa luz? O que pode parecer uma tarefa impossível se torna viável quando unimos corações e intenções. Deus é fiel em todas as situações. Essa promessa nos encoraja a não desistir, mesmo quando as dificuldades parecem esmagadoras. Ao olhar para o próximo, lembramos que estamos todos juntos nesta jornada chamada vida, e que o amor é a força que nos une. A história de Padre Pio é um convite para que não deixemos a indiferença vencer, e a cada passo que damos em direção ao amor, nos aproximamos do verdadeiro sentido da vida. Você já se perguntou quantas vezes deixou de agir por medo ou insegurança? Agora é o momento de se levantar e fazer a diferença. Não se trata apenas de grandes ações, mas de pequenos gestos que, somados, podem transformar realidades. Continue assistindo, porque em alguns instantes vou compartilhar como podemos, juntos, evitar que essa tragédia se repita. O que podemos fazer para garantir que as lágrimas de Padre Pio sejam transformadas em sorrisos de esperança? E se a resposta estiver em nos conectarmos com nossa própria humanidade e na coragem de estender a mão ao próximo? Imagine um mundo onde o amor prevalece, onde cada ato de bondade, por menor que seja, tenha um impacto profundo nas vidas das pessoas. O que poderia acontecer se decidíssemos, como comunidade, cuidar uns dos outros? Poderíamos mudar não apenas nosso entorno, mas também a nós mesmos. A dor que está presente na vida de muitos pode ser aliviada quando escolhemos agir. Cada vez que alguém se sente visto e ouvido, um pouco da solidão se dissipa. Lembre-se, a escassez material é temporária quando a abundância espiritual está presente em seu coração. Esse é o verdadeiro tesouro que devemos cultivar em nossas vidas. Ao refletirmos sobre o choro de Padre Pio, que se tornem flores de esperança em nosso coração. Que possamos ser inspirados a agir, a cuidar e a amar de maneira incondicional. Que possamos olhar para o próximo com empatia e que, ao fazermos isso, possamos ver a verdadeira humanidade em ação. À medida que encerramos este momento de reflexão, que possamos levar conosco a mensagem de Padre Pio. Que suas lágrimas se transformem em motivação para que possamos ser instrumentos de amor e compaixão. Que possamos olhar para o próximo com empatia e que, ao fazermos isso, possamos ver a verdadeira humanidade em ação. Recebo esta bênção, se este conhecimento é exatamente o que você precisava ouvir hoje. A tragédia ocorreu, mas a esperança não precisa se apagar. Vamos juntos transformar esse lamento em ação e amor, pois assim, certamente, poderemos honrar a memória de Padre Pio e fazer a diferença no mundo. Que sua mensagem nos inspire a sermos melhores, a cuidarmos uns dos outros e a nunca deixarmos de ouvir o clamor daqueles que precisam de nós. O que se segue é um apelo para que cada um de nós leve essa mensagem adiante. Que possamos ser os portadores da luz, aqueles que se levantam e dizem: eu posso fazer a diferença. Cada um de nós tem o poder de impactar vidas, e a transformação começa dentro de nós. O choro de Padre Pio não deve ser apenas uma lembrança de tristeza, mas uma chamada para a ação. Ao refletirmos sobre tudo isso, que possamos nos comprometer a olhar para o próximo com novos olhos. Que possamos nos lembrar de que a dor do outro é nossa dor e que a compaixão é a resposta. Ao fazermos isso, estamos não apenas honrando a memória de um grande santo, mas também cumprindo nosso papel como seres humanos que se preocupam. A história de Padre Pio é uma lição valiosa sobre a importância do amor e da solidariedade. Que possamos nos unir em torno dessa mensagem e, juntos, criar um movimento que ecoe por toda parte. Cada gesto conta, cada palavra de apoio é um passo em direção a um futuro melhor. E quando nos unimos, podemos fazer a diferença. Vamos nos lembrar de que a verdadeira mudança começa em nossos corações. Ao olharmos para o próximo, que possamos ver não apenas um desconhecido, mas alguém com um nome, uma história e um coração que bate como o nosso. Que possamos ser a voz da esperança em meio à dor e o amor que cura as feridas.
E assim, ao encerrarmos este capítulo, que possamos levar a mensagem de amor e compaixão em nossos corações. Que possamos nos comprometer a ser a mudança que desejamos ver no mundo. Que o legado de Padre Pio nos inspire a agir, a cuidar e a amar de maneira incondicional. Cada passo que damos em direção ao amor é um passo em direção a um futuro mais brilhante, não apenas para nós, mas para toda a humanidade. Que possamos continuar a semear amor e compaixão, transformando cada lágrima em um sorriso e cada tragédia em uma oportunidade de crescimento e conexão. O mundo precisa de nós e juntos podemos criar um impacto duradouro. Que o choro de Padre Pio se torne uma canção de esperança e que cada um de nós se comprometa a fazer parte dessa transformação. À medida que refletimos sobre a mensagem de Padre Pio, somos convidados a considerar o papel que cada um de nós desempenha na história da humanidade. O que você pode fazer a partir de hoje para não apenas responder ao sofrimento alheio, mas para se tornar uma força de transformação em sua comunidade? A história nos ensina que as mudanças significativas começam com pequenos atos de coragem e amor. Imagine um mundo onde cada pessoa se comprometesse a fazer um gesto de bondade todos os dias. Como isso poderia transformar nossa realidade? Muitas vezes, nos sentimos impotentes diante da dor e do sofrimento que vemos ao nosso redor. Mas e se a verdadeira força estivesse em nossa capacidade de nos unirmos? A solidariedade é uma ferramenta poderosa. Quando um grupo de pessoas se junta em torno de uma causa, a mudança não apenas se torna possível, mas inevitável. Você já parou para pensar em quantas vidas podem ser impactadas por um simples ato de amor? Quando decidimos agir, não estamos apenas respondendo a uma necessidade, mas também inspirando outros a fazer o mesmo. As dificuldades que enfrentamos ao longo da vida podem parecer insuperáveis, mas, em meio a elas, encontramos oportunidades de crescimento e conexão. O choro de Padre Pio nos lembra que a dor é uma parte da experiência humana, mas também é um convite para nos tornarmos melhores, para olharmos além de nós mesmos. E se, ao invés de nos abrigarmos em nossos próprios medos e inseguranças, decidíssemos ser a mudança que queremos ver? A compaixão é um caminho que nos leva a um lugar de cura, tanto para nós quanto para aqueles que nos cercam. Imagine se cada vez que você visse alguém necessitando de ajuda, ao invés de desviar o olhar, você parasse e oferecesse um sorriso, uma palavra de encorajamento ou uma mão amiga. O que essas pequenas ações poderiam criar? Às vezes, o que mais precisamos é de alguém que nos veja, que reconheça nossa dor e que esteja disposto a caminhar ao nosso lado. E se você pudesse ser essa presença na vida de alguém, o que isso significaria para você e para a pessoa que você ajudou? As maiores histórias de superação começam com um ato simples de amor. Quando decidimos olhar para o próximo com empatia, abrimos as portas para a cura e para a transformação. Cada um de nós tem o poder de ser um farol de luz em meio à escuridão. Você está pronta para brilhar? O legado de Padre Pio é um lembrete de que, mesmo nas situações mais difíceis, sempre há espaço para o amor e a compaixão. Ele chorou por nós, mas também nos deixou a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Você já se perguntou como pode fazer a diferença na vida de alguém? Às vezes, as palavras mais simples têm um impacto profundo. "Estou aqui para você" pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir em um momento de dor. Que possamos nos lembrar de que estamos todos conectados, que a dor do outro é um reflexo da nossa própria humanidade. Ao ajudarmos alguém, estamos também nos curando. É nessa troca de amor que encontramos nosso verdadeiro propósito. Quando parece que todas as portas se fecharam, Deus está preparando uma janela que você ainda não consegue ver. Essa promessa nos encoraja a continuar acreditando, mesmo quando as dificuldades parecem esmagadoras. Ao olharmos para o próximo, que possamos ver não apenas um desconhecido, mas um irmão ou irmã que precisa de nós. Cada um de nós possui o poder de criar mudanças significativas e a transformação começa dentro de nós. A história de Padre Pio é um chamado à ação. Que possamos nos lembrar de que a verdadeira compaixão não se limita a sentimentos, mas se traduz em ações. Ao decidirmos ser a voz da esperança, estamos contribuindo para uma sociedade mais justa e solidária. Como você pode se levantar e fazer a diferença? O que você pode fazer hoje para trazer um sorriso ao rosto de alguém que está sofrendo?
À medida que avançamos nesta jornada, que possamos nos comprometer a olhar para o próximo com novos olhos. Que possamos nos lembrar de que juntos podemos criar um mundo onde o amor e a compaixão sejam a norma. O choro de Padre Pio não deve ser apenas uma lembrança de tristeza, mas uma chamada para a ação. Que possamos ser agentes de transformação, sempre prontos a agir em amor. E assim, ao encerrarmos este momento de reflexão, que possamos levar a mensagem de Padre Pio em nossos corações. Que suas lágrimas se transformem em motivação, para que possamos ser instrumentos de amor e compaixão. Que possamos olhar para o próximo com empatia e que, ao fazermos isso, possamos ver a verdadeira humanidade em ação. A tragédia que ocorreu nos lembra que a esperança não precisa se apagar. Vamos juntos transformar esse lamento em ação e amor, para que possamos fazer a diferença no mundo. Cada um de nós pode ser um farol de esperança, e ao fazermos isso, honramos a memória de Padre Pio e nos comprometemos a ser a mudança que queremos ver no mundo. Que possamos continuar a semear amor e compaixão, transformando cada lágrima em um sorriso e cada tragédia em uma oportunidade de crescimento e conexão. O mundo precisa de nós e juntos podemos criar um impacto duradouro. Assim, ao refletirmos sobre tudo isso, que possamos nos comprometer a agir, que possamos ser a resposta para os gritos silenciosos que nos cercam. E ao fazermos isso, encontraremos não apenas a cura para os outros, mas também a cura para nós mesmos. Que o choro de Padre Pio seja um lembrete constante de que, mesmo em meio à dor, sempre existe a possibilidade de esperança e amor. Que possamos nos unir em torno dessa visão e juntos criar um movimento que ecoará por toda a nossa comunidade.